Ato político do Congresso Nacional. Não cabe ação popular nem ação civil pública para anular ato político do Congresso Nacional, como o recebimento pelo presidente da Câmara dos Deputados de denúncia por crime de responsabilidade do presidente da República. Tampouco para barrar projeto de lei. Contudo, Raquel Fernandes Perrini assevera que o cidadão não tem participação restrita à propositura de ações judiciais intentadas quando, possivelmente, o dano já ocorreu. Assegura-se sua participação de forma preventiva, impedindo a aprovação de leis que causem dano ambiental. O Supremo Tribunal Federal conheceu de mandado de segurança, contrato da mesa do Congresso, que admitia emenda constitucional que alegadamente tendia à abolição da República. Mas tratava-se aí de mandado de segurança impetrado por membros do Congresso Nacional e, por isso, legitimados. Ato jurisdicional. Não cabe ação civil pública nem ação popular para anular ato jurisdicional, para o que precisam ser interpostos os recursos previstos na lei processual. Seria caótico um sistema jurídico que permitisse a um juiz, em ação popular, anular ato de outro juiz de igual ou superior hierarquia. Lúcio Eduardo de Brito sustenta que o ato jurisdicional lesivo ao patrimônio público, que afronte a moralidade administrativa, é inexistente, podendo ser atacado por ação popular, suposto que na decisão impugnada não se haja negado expressamente a existência do vício. Não se pode, porém, afirmar inexistente ato jurídico com todos os pressupostos legais, por não se concordar com seu conteúdo, alegadamente imoral. Poderia ser nulo, por ilicitude do objeto nos termos do Código Civil, mas o processo tem um sistema próprio de nulidades, que não se confunde com o do direito material. Não parece que se possam inventar outros casos de sentença nula, além da hipótese da sentença proferida contra réu revel em processo que correu à revelia. CPC, artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1. Esse tema virá oportunamente a ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê da decisão que segue. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de ação civil pública ser utilizada como meio hábil a afastar a coisa julgada, em particular quando já transcorrido o biênio para o ajuizamento da rescisória, considerados os preceitos dos artigos 5º, 36 e 129, inciso 3º, da Constituição Federal. Atos do Poder Executivo. Objeto próprio da ação popular são os atos administrativos. Por ação popular, assim como por ação civil pública, pode-se anular decreto do Poder Executivo, suposto que não seja ato normativo, suscetível de impugnação por ação direta de inconstitucionalidade. No caso de contrato celebrado pelo poder público, pode ocorrer que haja lesividade sem que se deva anular o contrato, nem citar o contratado como beneficiário. É o caso, por exemplo, do contrato celebrado por administrador público em nome do órgão administrado com empresa jornalística para fins de promoção pessoal. O preço foi bem pago. Não é o caso de se anular o contrato. Basta condenar o administrador a ressarcir o valor que foi despendido. Conforme Geraldo Ataliba, anular, no sentido da Constituição, não tem a conotação de um termo técnico. O significado é o mais amplo, mais lato, o mais abrangente possível. Omissão da administração. Omissa a administração, tem-se admitido, de forma bastante tranquila, que o juiz, invocando a Constituição, determine ao Poder Executivo a prática de atos necessários para o exercício de direitos fundamentais, assim assegurando especialmente o direito à educação e à saúde.
Isso tem ocorrido tanto em ações individuais quanto em ações civis públicas. Não parece, porém, que se possa determinar atos dessa natureza em ação popular. Em ação proposta para assegurar o atendimento em creche e em pré-escola, afirmou o Supremo Tribunal Federal. Embora resida primariamente nos poderes legislativo e executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. Cabe à ação civil pública, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de garantir o direito à creche e à pré-escola de crianças até 6 anos de idade, conforme dispõe o artigo 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São essas, porém, decisões que não podem ser proferidas contra municípios cuja sede se encontra sem luz por falta de dinheiro, até mesmo para pagar a conta de energia elétrica. Em ações fundadas no direito à educação, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Constitui direito da criança e dever do município assegurar o acesso à educação, cabendo ao ente público assegurar vaga, seja na rede pública, seja na privada, às suas expensas. No entanto, é cabível a ampliação do prazo para que o ente público cumpra com a determinação judicial, devendo ser estabelecido prazo razoável, capaz de possibilitar a efetiva instalação das creches. Não é adequada a imposição de pena pecuniária contra os entes públicos, quando existem outros meios eficazes de tornar efetiva a obrigação de fazer, estabelecida na sentença, sem afetar as já combalidas finanças públicas. Em ação para obrigar o Estado a instalar delegacia especializada da criança e do adolescente, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, frustradas todas as tentativas administrativas no sentido de aparelhar o município de delegacia especializada para atender a criança e ao adolescente, resta a via judicial, sendo, pois, descabida a alegação de carência de ação por falta de interesse de agir. A omissão do poder público no tocante ao funcionamento de local adequado para a manutenção de adolescentes apreendidos em flagrante pela prática de ato infracional implica violação expressa ao texto constitucional e à legislação pertinente. A odierna jurisprudência emanada desta Corte firmou-se no sentido de admitir, em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial, o bloqueio de quantias nos cofres públicos como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais. Com base no direito à saúde, decidiu o Supremo Tribunal Federal. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. O direito à saúde é a prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. Outros direitos difusos também têm sido assegurados em ações contra o poder público. O Superior Tribunal de Justiça afirmou o cabimento de ação civil pública contra a União e o DINIT, objetivando a restauração das rodovias BR-158 e BR-377, trecho compreendido entre o município de Palmeira das Missões e Cruz Alta, em direção a Ibirubá, até o quilômetro 84. Passou incólume pelo Superior Tribunal de Justiça a sentença determinando a nomeação e lotação de defensor público em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. No que se refere à violação dos artigos 134 e 138 da Lei Complementar nº 80/94 e 1º da Lei Complementar nº 98/99,
ao argumento de que o acórdão recorrido viola o princípio da separação dos poderes e a autonomia de um órgão criar e prover dotações da forma que lhe for conveniente, notadamente em face da escassez de recursos financeiros, orçamentários e humanos, e oitavo, incisos 1º, 7º e 13 da Lei Complementar nº 80/94, porque teria havido usurpação da competência do Defensor Público Geral da União, observa-se que o Tribunal de Origem decidiu a controvérsia à luz de princípios constitucionais, tanto materiais como instrumentais. Presente a fundamentação eminentemente constitucional no ponto, afasta-se a possibilidade de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o pedido de condenação do município a interditar residência sob o risco de desmoronamento, retirando e recolocando os ocupantes em novas moradias. Tendo sido decidido na origem, ação civil pública, administração pública municipal, fiscalização de ocupação de calçadas, ingerência do Poder Judiciário sobre atribuições do Poder Executivo, improcedência do pedido, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, afirmando que não há como agasalhar a tese no sentido de que, em caso de pequenas lesões, não compete ao Judiciário se imiscuir em questões de ordenamento do solo urbano.